Oi, turminha, bom dia. Nós aqui mais uma vez, se encontrando em mais uma semana, né, de aprendizado. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão gostando? Tá dando certo? Gente, essa semana a gente vai trabalhar mais uns conteúdos das nossas disciplinas de contabilidade básica, né, economia, introdução à economia e introdução à administração, galerinha do primeiro ano. Nossa primeira aula de hoje, né, a gente vai falar sobre contabilidade básica. Na aula passada, a gente estava falando sobre o patrimônio, né? Não sei se vocês lembram, né? Vocês devem lembrar que a gente estava falando sobre o patrimônio, o conjunto de patrimônio, o que é, os bens, direitos, obrigações. E aí, nessa aula, a gente vai trabalhar a estrutura patrimonial. Então, a gente vai pegar todas aquelas ideias que a gente viu na aula anterior e vai trabalhar agora a estrutura patrimonial, ok? Mas antes de tudo, a gente vai recapitular um pouquinho do que a gente falou, do que a gente viu na aula anterior, para a gente dar continuidade aos conteúdos e a gente não se perder nessa aula de hoje, tá bom? Então, recapitulando, né, o que seria patrimônio? A gente sabe que patrimônio é o conjunto de bens mais direitos mais obrigações, não é isso? Então, tudo que a empresa possui, né, tudo que a empresa tem, seja ela de dívida, seja ela de valores, de direitos a receber, contabiliza, né, identifica o patrimônio da organização ou da entidade, assim como queremos falar, né? E aí, falando no vocabulário contábil. E aí a gente vai trabalhar agora o que é o patrimônio líquido. Né? O que é patrimônio líquido? Patrimônio líquido nada mais é do que o conjunto de bens mais direitos menos as obrigações. E aí a gente chega no nosso patrimônio líquido. Né? Ou capital, patrimônio também pode ser identificado como capital mais as reservas mais os lucros acumulados. Também caracteriza-se o patrimônio líquido. Ô, gente, Gelson, mas por que está falando de patrimônio líquido? Porque a gente já sabe o que é patrimônio. E agora a gente vai entender a estrutura patrimonial para a gente chegar no nosso patrimônio líquido, que é a riqueza da entidade, né? O que a empresa tem de valores positivos, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, né, a gente tem uma equação básica para trabalhar a estrutura patrimonial, que é o conjunto de bens mais direitos menos as obrigações, a gente chega no nosso patrimônio líquido. E aí, gente, vamos só relembrar o que é os bens, né? O que é os bens? Bens são todas as coisas úteis expressas em valores monetários que possam satisfazer a necessidade de pessoas e empresas. Né? E aí esses bens, eles podem ser, como a gente já viu, tangível ou intangível, imóvel, imaterial ou material, né? Imóveis ou imóveis. Tranquilo? Então, o que são bens tangíveis ou materiais? O que são isso? São aqueles que possuem forma física ou palpável. Aquele que a gente consegue palpar, por exemplo, esse mouse, ele é um bem tangível ou material, porque eu consigo pegar nele. Né? O que é o bem intangível ou um bem imaterial? O bem intangível ou um bem imaterial são aqueles bens que a gente não consegue palpar, pegar. Então, exemplo, marcas de empresa, marcas de sapatos, marcas de roupas, patentes, o próprio cliente, né, carteira de cliente, é um bem tangível ou imaterial da entidade ou da organização, como queiram falar. Beleza? E aí a gente passa para o outro, quanto à finalidade de transporte, de um lado do outro, separamos os bens em categoria. Por que eu falei isso? Quanto à finalidade de transporte, de um lado ou de outro? Porque no balanço patrimonial a gente vai entender como é que a gente localiza, né, identifica cada bem de um lado ou de outro do nosso patrimônio, da nossa estrutura patrimonial. Beleza? E aí a gente vai caracterizar ele em bem móveis e bem imóveis. O que são bem móveis? Eu tenho um conceito aqui do Marion que eu vou ler para vocês especificamente o que significa cada um dos dois. Bem móveis, o Marion, ele é um autor da contabilidade que eu gosto muito de usar ele é muito prático, né, no que ele fala sobre contabilidade. Então, o que é que ele diz? Bem móveis são aqueles que possam ser transferidos de um lado ou do outro no momento em que se desejar e sem destruição do mesmo ou perca do valor econômico. Alguns dependem de pessoas para serem transferidos, outros a fazer por si só. Exemplos: equipamentos, animais, veículos, estoques e etc. Né? O que são bens imóveis? Segundo Marion, são aqueles que são fixados e não são possíveis de transferência de um lugar ou para o outro, sem que sofra perda de valor econômico ou até mesmo a destruição da sua vida. Exemplo: terreno, construção, uma árvore,
máquinas industriais, aquelas pesadonas, grandes, né? Tipos de instalações. Então, tudo isso são caracterizados como bem imóveis. Tranquilo? E aí, o que são direitos? Né? O Marion diz que direitos, né, são os haveres que as empresas possuem contra algumas pessoas ou empresas. E o poder que temos de exigir alguma coisa ou valor de alguém. Exemplo, duplicatas e títulos a receber, aluguéis a receber, impostos recuperáveis. Que esses impostos recuperáveis são impostos indevidos que a empresa acabou de pagar. E aí o governo tem que devolver à instituição. Né? E o que são obrigações? Obrigações são dívidas que as pessoas ou as empresas têm que pagar para outras pessoas. Né? Ou outras empresas, ou outras entidades, como queiram falar. Quase todas as obrigações possuem prazo de vencimento de determinados. E que possuem esse prazo de vencimento são chamadas de provisões. Exemplos de obrigações: dívidas a fornecedores, empréstimos bancários, salários a pagar, impostos e obrigações sociais, a conta de água, de luz, de telefone, o aluguel, no caso a empresa possa pagar, são caracterizados como obrigações. O que são exemplos de provisões? São datas específicas que a gente estipula para poder pagar essas obrigações. Né? Uma obrigação é um título, alguma coisa que você tem a pagar. Beleza? E aí, gente, a gente vai começar a ver agora a estrutura patrimonial. E aí, o que acontece nessa estrutura patrimonial? Gente, a estrutura patrimonial é uma estrutura que a gente utiliza um T, né? Um exemplo de um T. E aí, esse exemplo desse T, a gente vai começar a entender, vai começar a alocar o que seria o que a gente viu até agora. Os bens, os direitos, as obrigações, meu patrimônio líquido. Então, eu tenho esse T, e aí do lado esquerdo do T, né, eu tenho o conjunto de bens mais direitos, né? Do lado direito do T, eu tenho um conjunto de obrigações mais o meu PL. Então, eu tenho essa estrutura do lado direito do T, imagine que aqui é um T, e aí desse lado eu tenho o conjunto de bens mais direitos do lado direito, e do lado esquerdo eu tenho um conjunto das minhas obrigações mais o meu PL, né? E aí eu tenho até um exemplo, né, que aí eu queria que a gente conversasse. Por exemplo, eu tenho um exemplo de uma empresa que eu vou mandar para vocês os slides, e vocês, de acordo com o meu vídeo, vocês vão acompanhando, abrindo esses slides, que vocês já vão identificando melhor como é que está funcionando, o que é que de fato, como é que funciona essa organização nessa estrutura T, né? Então, para melhor compreensão do que a gente está falando, eu tenho a empresa Delta Limitada, né, apresentou os seguintes dados, né, saldos. A gente tem um capital social de 150 mil, a gente tem um caixa de 50 mil, aí a gente começa os cálculos, mas são cálculos simples. Né? A gente tem os fornecedores de 2.050, a gente tem os empréstimos bancários de 5 mil, bancos, conta movimento 5 mil, também são características. Mercadorias para revenda, a gente tem uma mercadoria para revenda de 5 mil, e a gente tem uns móveis e utensílios de 2 mil. Com base nesses dados, a gente vai formar a estrutura do balanço patrimonial. E aí, o que é isso? A gente vai pegar todos esses dados, a gente sabe que tudo isso, caixa, fornecedores, empréstimos bancários, bancos, conta de movimento, mercadoria, móveis e utensílios, isso tudo caracteriza-se o quê? Bens, direitos, obrigações que a empresa tem que pagar, que a gente já viu o que é que funciona e o que é cada um dessas estruturas, né? O que é que significa cada uma dessas finalidades, tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu peguei todas essas estruturas e coloquei dentro da estrutura T do balanço patrimonial, todas essas informações, e coloquei dentro da estrutura T do balanço patrimonial. A gente já sabe que do lado direito a gente tem um conjunto de bens mais os direitos, né? Do lado direito, e do lado esquerdo a gente tem um conjunto de obrigações mais o meu patrimônio líquido. E a gente sabe o que é cada um já, o que é bem, o que é um direito, o que é uma obrigação. Qualquer dúvida vocês vão acompanhando no slide, que aí no material que eu vou mandar para vocês, que tudo que eu estou falando está na sequência do slide, tá bom? E aí a gente organizou da seguinte forma, né? Os bens, o que é que eu tenho de bens
nessa apresentação do PL da empresa Delta. Não, o que é que eu tenho de bens? Eu tenho de bens o caixa, né, no valor de 50 mil. Eu tenho de bens a conta Banco Movimento, que é um bem da empresa no valor de 5 mil. Eu tenho de bens que é a mercadoria no valor de 15 mil. Eu tenho de bens o móveis e utensílios no valor de 2 mil. Isso tudo somaria um valor de 22.050 reais. E aí eu tenho de bens também, eu tenho do lado do passivo, que é o lado direito, né, do lado do passivo, eu tenho as minhas obrigações no valor de fornecedores, que é uma obrigação minha que eu tenho a pagar, né, no valor de R$ 2.050. Eu tenho os empréstimos bancários a pagar no valor de R$ 5.000. E aí eu tenho o meu PL, né, que ele está dizendo que ele tem um capital social, que é um PL, capital social caracteriza também um PL, né, no valor de R$ 15.000. E aí eu tenho o mesmo somatório do lado esquerdo com do lado direito, no valor de R$ 22.050. O que foi que eu fiz? Eu somei as obrigações mais o meu PL, né? E somei os direitos mais os meus bens. Só que aí de direito eu tenho zero, a totalização de bens deu 22.050, que eu somei o caixa de 5 mil, de 50 reais, eu somei o banco conta movimento de 5 mil, eu somei as mercadorias de 15 mil e somei os móveis e utensílios de 2 mil. Isso aí caracterizou um valor de 22.050 reais. E do outro lado foi que eu fiz, eu somei as obrigações, os meus fornecedores, né? As obrigações que vai ser destrinchado, desenvolvido entre os fornecedores e empréstimos bancários, que deu um valor de 7.050, mais o meu PL de 15 mil, que totalizou um valor de 22.050 reais. Então, a gente juntou, a gente fez os dois lados, tanto do lado do PL, quanto do lado direito, quanto do esquerdo, do meu balanço, e a gente viu que as somas ficaram iguais, idênticas, né? E aí a gente entra na dinâmica do nosso balanço patrimonial. Gente, dentro dessa dinâmica do nosso balanço patrimonial, eu só quero que vocês entendam aqui, dentro dessas ideias, dessas coisas que são lançadas no balanço, a gente tem algumas dinâmicas, que é conhecido como os fatos. A gente tem os fatos modificativos, os fatos permutativos e os fatos mistos ou compostos. E os fatos administrativos, beleza? E aí esses fatos administrativos, o que são os fatos modificativos? São os que provocam, alteram no valor do patrimônio, líquido, PL, ou a situação líquida, SL. E podem ser aumentativos quando provocam acréscimo no PL, e pode ser diminutivos quando provoca reduções no PL. E os fatos permutativos são os que não provocam alterações nenhuma, nem no PL, nem na situação líquida, mas podem modificar o composto dos demais elementos, aqueles que faz as contas patrimoniais, como eu falei para vocês. E ainda tem os fatos mistos ou compostos. São os que combinam fatos permutativos com os fatos modificativos. E podem ser aumentativos, quando aumenta, obviamente, e diminutivos quando diminui. Quando esses dois fatos aumentam a situação líquida ou patrimônio líquido, eles são aumentativos. E quando diminuem, eles são diminutivos, né? Obviamente, diminutivos. E os fatos administrativos são os que provocam alterações nos elementos patrimoniais do resultado, por essa razão também chamada de fatos contábeis. Tranquilo? Então essa fica a nossa ideia de hoje do que seria patrimônio, né? Mas a minha ideia é que vocês consigam entender os lados direito e o esquerdo, onde fica localizado cada conta, né? Dentro da situação líquida patrimonial, para que a gente consiga entender ou identificar lendo o que é um balanço patrimonial, um BP. Tranquilo? Então a gente fica por aqui e já a gente volta na aula, no próximo conteúdo. Tá bom? Qualquer dúvida, podem falar comigo no PV, vou lançar os vídeos para que vocês assistam e vou mandar o material em PDF para vocês assistirem e ir acompanhando pelo material. Tá certo? Beijo e até já!